Então, tudo que eu vou precisar preparar ali em relação ao meu tecido mole, tecido ósseo, considerando às vezes uma extração de um dente incluso, todas essas etapas que vão estar relacionadas a abrir caminho, elas vão incluir dentro do tempo cirúrgico de hérese. E na odontologia a gente vai fazer o quê? Considerando a exodontia o nosso principal procedimento cirúrgico. A gente vai fazer uma incisão, ou vamos fazer incisões. A gente pode fazer também divulsão. No caso, a divulsão, a gente não tem secção. A gente vai abrindo os tecidos ali sem seccionar. É o que muitas vezes a gente fala quando a gente faz quando a gente quer entrar dentro de um músculo, por exemplo. A gente não incisa o músculo. Vai sangrar, vai dar mais edema, a gente entra com o instrumental e vai abrindo e chega lá embaixo. E o descolamento é aquele descolamento rombo que a gente faz na grande maioria dos nossos acessos mucoperiosteais, que a gente vai rebater o nosso retalho, incluindo mucosa, submucosa e o periósteo. E para a gente fazer uma incisão, que é o ato de cortar os tecidos, a gente vai seguir 7 princípios básicos que eu vou passar aqui com vocês, certo? Primeiro, eu preciso utilizar instrumentos apropriados e, claro, afiados. Se eu vou fazer, por exemplo, 4 extrações de terceiros molares, 18, 28, 38, 48, eu vou usar uma lâmina para cada se eu tiver que fazer uma incisão relaxante. Por quê? Porque o periósteo, o contato com o osso, cega a nossa lâmina. E aí, se você faz uma primeira incisão e utiliza a mesma lâmina, obviamente o corte não vai ser tão efetivo. Isso pode traumatizar os tecidos, trazendo mais prejuízo no seu pós-operatório. Que é uma etapa importante que nem todo mundo presta atenção, mas eu vou explicar bem direitinho isso aqui para vocês, que é fazer sempre uma incisão firme, única e contínua. Eu vou entrar com a minha lâmina, eu vou fazer a prática aqui com vocês, vou inclinar 45 graus e vou fazer uma incisão só. Se eu fico fazendo incisões curtas e vou completando, eu vou acabar fazendo incisões paralelas. Nunca uma vai ficar perfeita, alinhada com a outra. Isso vai dificultar demais o procedimento cirúrgico e, claro, o seu pós-operatório. O tamanho tem que ser adequado e aqui é a grande dificuldade das pessoas. A galera acha que retalho maior cicatriza mais lento, pelo contrário. Um retalho bem feito, grande, cicatriza tão bem ou até mais rapidamente que um retalho pequeno que não te traz visibilidade. Você vai demorar mais, você vai traumatizar mais tecido e é muito pior para o seu pós-operatório. Mas claro que você vai conseguir realizar um retalho adequado se você conhecer tudo isso que a gente está conversando aqui, inclusive a anatomia. Por motivos óbvios, a gente tem que evitar seccionar estruturas nobres, e a palavra certa é evitar mesmo, porque nem sempre é possível, dependendo da cirurgia específica. Como a gente consegue identificar nesse caso aqui? Operei esse paciente com tumor na mandíbula, colocamos uma placa aqui para estabilizar, e eu precisava de uma grande exposição, certo? Então eu fiz aqui uma incisão vertical, uma incisão relaxante, que a gente vai ver o passo a passo disso aqui no próximo módulo. Eu vou explicar de maneira bem detalhada para vocês os diferentes retalhos. Mas o que é importante chamar a atenção aqui nesse slide? Que eu precisei posicionar a minha incisão anteriormente a quem? Ao forame, que está aqui, forame mentual. Considero somente ali uma distância de 1 centímetro antes ali da minha osteotomia e faço a incisão aqui, eu vou seccionar o nervo. Então é por isso que a gente tem que dominar a anatomia, cirurgia e tudo isso que a gente está conversando. Os planos devem ser atravessados respeitando a anatomia da região, é um outro princípio básico, e as incisões devem sempre ser realizadas sobre tecido ósseo sadio. Isso evita uma complicação que a gente vai ver um pouco à frente, já exemplificando aqui, que é a famosa deiscência. O que é deiscência? É a abertura da minha ferida. Nesse caso,
princípio cirúrgico aqui, eu precisava posicionar a minha incisão no mínimo um dente à frente da minha área osteotomizada. Por quê? Porque na hora que eu volto o meu retalho aqui, ó, se eu suturar ele aqui, por baixo não tem nada, tem um buraco. Eu tirei o dente, tirei o osso. O que vai acontecer com o nosso retalho? Ele vai afundando aqui até ele abrir, porque ele está sem sustentação. Olha a importância do planejamento. Estou avaliando o dente, posicionei meu retalho, vou fazer ostectomia, vou remover osso. Eu preciso considerar um espaço ósseo ali adequado para reposicionar a minha sutura, evitando deiscência. Então, a nossa incisão, ela vai ser inicialmente, a gente vai posicionar o nosso cabo de bisturi aqui, formando um ângulo de 90 graus com o tecido. Então, eu vou introduzir a minha lâmina o suficiente para iniciar a minha incisão. Entrei 90 graus, reparem aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus entre o tecido e a minha lâmina. Depois que eu introduzir, eu vou inclinar 45 graus. Olha a minha mão apoiando aqui, ó. Estou utilizando meus outros dedos aqui para apoiar, para eu não fazer uma incisão no ar. Então, para trazer aqui sensibilidade e apoio, eu vou utilizar o que eu tiver de estrutura ali embaixo. Pode ser dente, pode ser qualquer coisa. Aqui no caso eu estou utilizando o próprio biomodelo. E vou fazer uma incisão firme, única e linear. Cheguei no final, eu vou inclinar de volta para 90 graus e vou retirar. E aí eu tenho a minha incisão realizada. Se a gente vai fazendo incisões pequenas, vou fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Se a gente começa, faz uma pequena incisão, mas eu tenho que chegar lá e vou continuando, eu nunca vou incisar aonde eu comecei. E aí eu posso acabar fazendo várias incisões aqui, ó, paralelas, que vai prejudicar demais a minha cirurgia e, claro, o meu pós-operatório. E só para exemplificar para vocês o que é a divulsão. A gente entra com tesouras rombas, ou às vezes até a própria pinça hemostática, a gente vai abrindo os tecidos. Eu vou entrar com a minha tesoura aqui fechada, eu vou abri-la e vou sair com ela aberta. Ó, entrei fechado, abri, saí com ela aberta. Entrei fechado, abri, saí com ela aberta. Se eu faço o movimento contrário, eu vou acabar seccionando estruturas nobres que podem estar abaixo da minha incisão. Então eu vou divulsionando aqui, garantindo que eu estou abrindo espaço sem seccionar músculo, como eu exemplifiquei para vocês, como eu expliquei anteriormente. Posso cortar? Posso, mas aí eu posso cortar com segurança, já sabendo que não tem nenhuma estrutura anatômica importante abaixo. Então, isso aqui é divulsão.